Fala aí galera, The Bianchi Rocks aqui, Luiz Bianchi, endocrinologista, ciclista e, como vocês já sabem, PDR. Hoje eu vou falar para vocês sobre o consumo de carboidratos durante os treinamentos de ciclismo, de endurance, que também servem para as outras modalidades que também utilizam os mesmos sistemas de fornecimento de energia durante a prática. Então eu vou falar para vocês. Quando é que vale a pena a gente ingerir algum carboidrato durante o treinamento? Qual é o tipo de carboidrato que vale a pena? Vou falar um pouco das diferenças dos carboidratos que a gente mais usa nos treinos de bicicleta e também se tem alguma vantagem entre esses tipos dos carboidratos mais disponíveis no mercado e por aí na praticidade da nossa vida mesmo, tá? Então, qual que é o objetivo disso? Por que a gente usa carboidrato durante a prática de um treino de endurance? Ou seja, né, por que a gente fornece mais energia durante a prática desse exercício? Então, o objetivo realmente é melhorar a performance, ou seja, retardar a fadiga. E durante esses exercícios a gente já viu aí pelos estudos que a gente consome ou consegue queimar por volta de 1 grama por minuto de carboidrato, ou seja, mais ou menos uns 60 gramas por hora. E isso tem a ver com quanto a gente vai precisar lá na frente de uso dessa substância, tá? Do carboidrato. Então, assim, os estudos mostram realmente, é consensual, que vale a pena ingerir carboidrato para melhorar a resistência ao treino, demorar mais para ter fadiga, mas aí entra o nosso primeiro ponto. Para que tipo de treino vale a pena consumir carboidrato? Seja, saiu de casa de bike para pedalar, você já tem que levar alguma coisa para te dar energia? Então esse é o primeiro ponto. Os estudos mostram que os benefícios do uso de carboidrato durante o exercício de resistência aeróbica, de endurance, aparecem com certeza a partir de 1 hora e meia de treino, que antes disso não teria muito benefício. Só que também já tem estudos um pouco mais novos dizendo que a partir de 1 hora já valeria a pena suplementar, que já tem ganhos de performance e atrasando a fadiga com o uso de carboidrato. Então, o primeiro ponto é esse. Treinos mais longos do que 1 hora provavelmente se beneficiam do uso de carboidrato durante a sua prática e treinos maiores que 1 hora e meia com certeza vai ter benefício do uso de carboidrato. Sendo que, se um treino vai se estender mais que 1 hora e meia, a gente já orienta a começar um pouquinho antes, né? Então, você vai ter uma prova ou um treino mais longo, mais intenso, com 45 minutos a 1 hora, você já pode começar a usar o carboidrato para manter a sua energia e retardar a fadiga, tá? Em relação ao tipo de carboidrato que a gente vai usar, tem uma coisa importante que às vezes não se fala muito, que é a concentração desses carboidratos. Por quê? Tem uma coisa chamada osmolaridade, né? Que é uma característica das substâncias, das soluções, que é a capacidade que elas têm de puxar água para si, ou seja, quanto de água aquela substância precisa para ser dissolvida no nosso corpo. É aquela história do sal, né? Se você bebe água do mar, você se desidrata, porque ela tem muito mais sal do que o comparado com a nossa concentração de sal do nosso corpo, então ela puxa a água para dentro dela. Mesma coisa acontece com os carboidratos, eles têm esse poder osmótico, eles são concentrados. Então quando a gente ingere um carboidrato, a gente tem que pôr na conta quanto a gente vai botar de água junto. Então, pensando numa estratégia de reposição de carboidratos, eu vou falar para vocês como é que a gente vai fazer isso aí, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que planejar nesse caso é se a gente vai ingerir esse carboidrato na forma sólida, pastosa, né? Por exemplo, o bom e velho gelzinho de carbo, que é amplamente disponível e tem bastante variação entre eles, ou se a gente vai dissolver o carbo lá na garrafinha, misturar no líquido, tem uma conta para a gente fazer aí para a coisa dar certo e ficar um esquema bacana, que vale a pena, ou ainda se vai ser alguma coisa sólida de mastigar, tipo também a famosa paçoquinha, que tem uma galera aí que faz o pedal paçoca. Então o que acontece? Para o carboidrato que a gente ingere na forma de gel, o gel tem um pouquinho de água lá nele, só que é muito pouco.
A maioria dos géis são bem concentrados. Tem um do mercado aí que chama CIS, que já tem a quantidade de água lá certa nele, de tal sorte que você não precisa beber mais água para dissolver esse carboidrato e não se desidratar. Os demais, todos eles, você precisa ingerir o gelzinho e ir se hidratando ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Os géis, eles têm mais ou menos 20 gramas de carboidrato por unidade. Então, pensando que a gente gasta mais ou menos 1 grama por minuto de exercício, a gente vai poder suplementar 2 a 3 géis desse por hora. Para quem é um pouco mais pesado, tem mais que 70, 80 quilos, dá para usar mais, tá? Porque essa queima de carboidrato é proporcional ao peso, ela é mais ou menos estimada em 0,7 gramas por quilo por hora. Então, uma pessoa de 100 quilos, 70, 80 gramas por hora. Uma pessoa de 60 quilos, 42, 60 gramas por hora de carboidrato. Junto com ele, a gente tem que manter a nossa hidratação. Outra coisa, próximo, a gente vai colocar o carboidrato dentro da garrafinha. E aí, tem uma série deles que a gente pode usar. Os mais famosos e mais práticos são a destrose, a maltodestrina e a palatinose, que é o açúcar da beterraba. O que muda para eles? A palatinose, ela tem essa tal de osmolaridade um pouquinho mais baixa. Então, a gente poderia colocar uma quantidade um pouco maior na garrafinha do que a dos outros carboidratos. Se a gente coloca os outros carboidratos, a gente tem que respeitar mais ou menos uma concentração de 40 a 60 gramas por litro de solução. Então, numa garrafinha de 700, 750, a gente vai colocar uns 50, 60 gramas no máximo. Não passar de 60, porque vai passar de 120 gramas, de 140, se você puser mais do que isso numa garrafinha. Então, via de regra, 40 a 60 gramas de carboidrato em 1 litro de água para a gente consumir durante o treino. Pode ser também isotônico em vez de água, tá? Então, você pode estar ali com os minerais, que é outra coisa que eu já falei no outro vídeo, dá uma olhada lá no vídeo de hidratação, que você, além de se hidratar e repondo os minerais que você está perdendo, você pode colocar nessa solução o carboidrato também. Quando você estiver usando a palatinose, você pode colocar um pouco mais, poderia chegar a 60 a 80 gramas, talvez até 100 gramas por litro de substância, por litro de água, tá? Por litro de líquido. Precisa fazer um teste, ver se você não vai ficar com mais sede quando você fizer esse tipo de solução muito concentrada. O que eu recomendo é ficar entre 60 e 80 gramas por litro, se for a palatinose, e 40 a 60 gramas se for a maltodestrina, a destrose e até o açúcar de cana, a boa e velha sacarose. Eu já usei muitas vezes em muito treino, dá muito bem e é bem barato, inclusive, tá? Então, essa em relação ao consumo de carboidratos dissolvido no líquido, dentro da nossa garrafinha colorida. O outro, que é a paçoca. Qual que é da paçoca? A paçoca tem 10 gramas de carboidrato por unidade, 9 a 10. E ela tem lá 3 gramas de proteína e um pouquinho de gordura também, que são 5 gramas. O que isso muda? Quando a gente ingere o carboidrato puro, ele vai para o sangue rapidinho, coisa de minutos ele já está chegando no sangue, porque ele praticamente não sofre digestão. A absorção é muito rápida. Quando a gente mistura os outros macronutrientes, como as proteínas e as gorduras, a gente tem que digerir esses macronutrientes. Fora que a gente tem que mastigar e etc. Então vai demorar mais para chegar no sangue. A gente tem que pensar nisso aí, tá? Fora que se você for querer ingerir 4 paçocas por hora, pode ser que te dê algum desconforto gástrico, algum mal-estar, especialmente se você estiver tendo que fazer um esforço um pouco mais intenso, tá? Então, só tem que pensar nisso aí, e o mesmo vale para as barras de proteína, barra energética, etc., que a gente tem que mastigar, e tem outros macronutrientes misturados lá na história, certo? Então, assim, em termos de predomínio, o que dá mais benefício? O maior benefício é quando a gente ingere mesmo o carbo de rápida absorção, a destrose, a maltodestrina, o açúcar de cana, que é a sacarose, ou a palatinose, nessa concentração que eu falei para vocês, até 40, 60 gramas por litro, ou um pouquinho mais se for a palatinose,
e a gente vai mantendo uma ingestão de 60 a 80 gramas por hora. Outros carboidratos em outras formas, em outros momentos, né? Antes do treino, depois do treino, nós podemos discutir em outro vídeo, tá? Mas esse aqui é para lembrar então pra gente que a partir de 1 hora de treino já vale a pena suplementar, 1h30 com certeza. E se a gente for fazer um treino mais longo ou mais intenso, a gente já pode começar até antes de 1 hora e ir repetindo essa suplementação para ter 60 a 80 gramas por hora de carboidrato ao longo desse intervalo. E com isso a gente vai ter uma performance melhor e vai retardar a fadiga. Então, se tiver alguma dúvida, manda pra gente, curta o vídeo, comente. Vou deixar uma referencinha aí científica para quem quiser dar uma lida a mais. E quem quiser interagir também pode olhar lá no meu Instagram, o TheBianchiRocks, que eu sempre coloco alguma coisa de esporte lá, além de endocrinologia. Abração, bom pedal para todo mundo!